aqui ao Morning Call. E a gente chega na sexta-feira, né? Segunda semana aqui do mês de junho, já metade de junho, né? Chegando mais 2 semanas, já estamos tá em julho. E a questão aí é o seguinte, gente, cara, que surra que estamos levando da Bolsa. Meu Deus do céu, que surra sem fim, tá? Será que esse é o negócio da Bolsa? A Bolsa é sempre isso daí, cara? Essa porrada para todo lado, né? É difícil de... Realmente, a Bolsa brasileira é muito difícil mesmo, tá? E eu particularmente, eu estou em contato com várias bolsas, né? Algumas bolsas mundiais. Uma delas, né? Claro, o Chicago, né? Chicago e a Nasdaq são bolsas que têm instrumentos, assim, impressionantemente avançados, né? A Bolsa de Frankfurt também tem muitos instrumentos. A Bolsa de Londres eu não sei porquê, assim, eu não consigo um contato legal lá, né? Mas de Frankfurt e a Borsa italiana, BIT, né, de Milão, tenho, assim, até bons contatos lá, né? E eu gosto muito de bater um papo com representantes de bolsas de outros países, principalmente para a gente ter uma noção melhor do que cada um é no cenário internacional. Cada país ele tem uma cultura, tá? E na cultura de cada país, ou então até mesmo na formação, na historicidade de cada país, de cada pessoa, cada um tem uma percepção diferente do mundo. Então eu acredito o seguinte, tá? Que cada bolsa no mundo tenha determinadas características das quais podemos extrair conhecimento, enfim, tá? A diversidade é uma maravilha, tá? Eu vou te dar um exemplo da Bolsa Italiana, o que eu acho fantástico lá na Bolsa Italiana. Alguns derivativos que eles têm são coisas, assim, inacreditáveis. Se você for pegar aqui alguns derivativos que eles têm lá, você fica pensando, putz, mas derivativo não, são ETFs, tá? Assim, algumas ETFs que eles têm lá são ETFs, assim, completamente fora, assim, do nosso... teria que pensar muito fora da caixinha para ter aquele ETF lá, tá? Então, vamos pegar aqui uma ETF que é muito interessante lá na Bolsa... na Bolsa Italiana 3. Olha só essa ETF aqui, ó. Tá aqui, ó. 3LMI. 3LMI, tá? É uma das ETF, se eu não me engano, é a ETF mais volátil do planeta, tá? 3LMI, tá? Começou aqui com pouca volatilidade aqui. Eu só vou pegar aqui no longo prazo o que aconteceu com isso daqui, olha. Deixa eu pegar aqui nos últimos 5 anos. Vou pegar aqui, ó, no ano. O que aconteceu no ano aqui, tá? Então, no ano, essa ETF aconteceu isso daqui, tá? Eu vou ler aqui qual foi a máxima, qual foi a mínima. 3LMI. Depois vocês procuram lá. É que quando um celular tem que espelhar o outro, não fica muito legal a imagem, tá bom? Então, vamos lá, ó. Ele teve uma mínima aqui de 18 euros de mínima. E a máxima de 1.244 euros. E nesse momento está 174 euros. E a pergunta é, meu Deus, o que é esse ativo aí? Bom, o que eles fizeram foi o seguinte, pegaram lá um ativo, que é o MicroStrategy, o MicroStrategy, que é uma empresa americana, e multiplicaram por 3, através de instrumentos, tá, de compra, tá, instrumentos de compra a termo. Fizeram lá, compraram o ativo, ele está comprado, triplicado a termo. E é um negócio impressionante a violência com que esse ativo se mexe. Ele é praticamente uma opção. Ele é praticamente uma opção. Tá? Eu acredito que ele deva fazer operações somente com opções, porque se ele termar, eu acho que fica muito perigoso, porque se está termado, então ele deve paga prêmio, e qual que é o lance dele? É num determinado período, acompanhar o triplo da variação do MicroStrategy. Tá? Não sei exatamente qual que é o tipo de instrumento que ele utiliza. Nós sabemos que os instrumentos utilizados, principalmente nas ETFs, que é o dobro da Nasdaq, o dobro, o triplo da Nasdaq ou do SP500, são instrumentos no começo eles eram instrumentos de termo. Hoje eu acho que não há necessidade de fazer termo
compra termo para esses casos aí. Eu acho que atualmente esse tipo de ETF, eles podem perfeitamente serem feitos direto somente com opções, porque as opções, a volatilidade das opções lá da Nasdaq ou então do SP500 é muito baixo. Então, como ele é muito baixo, eu acho que permite sim esse tipo de operação. Tá? Eu já consultei lá algumas operações. Vamos só dar uma olhada como é que estão as opções do SP500 para daqui a 5, 10 anos, por exemplo. Né? Então vamos lá, 5 anos, para daqui a 5 anos. Deixa eu procurar aqui, ó. Vocês vão, por favor, façam isso. Né? Coloca aqui, ó, por exemplo, ó, SPX Options by Chart. SPX Options by Chart. Tá? Procure isso daqui lá no Google, né? E aí vocês vão ver o seguinte, ó, SPX Options by Chart. Então, olha só, que coisa interessante isso daqui. Eu vou procurar aqui, né? Você vai nas opções lá para, olha só, ele tem opções até dezembro de 2029, é isso mesmo, até dezembro de 2029. E vamos dar uma olhada, né, como é que está o preço dessas opções aí. Então, se você pegar aqui uma opção, pegar aqui, ó, quanto está o SP500? 5.400 pontos, né? Se você pegar aqui a opção do 6.000 pontos, tá custando 1.000 pontos. Está custando 1.000 pontos. Então vamos lá, vamos pegar aqui o valor, né? Então vamos lá, né? A opção dos 5.000, do 6.000, tá? Tá valendo 1.000 pontos. Eu vou pegar uma outra opção mais dentro do dinheiro, né? Agora atualmente está 5.400 pontos. 5.400 pontos aqui, o spot. O à vista é 5.400 pontos. Vamos ver quanto que está aqui os que estão dentro do dinheiro, tá certo? Então vamos lá, o do 4.500 pontos tá custando 1.800 pontos. Então olha só que coisa interessante lá nos Estados Unidos. Né? O ativo está 5.400 pontos. 5.400 pontos, o ativo. Tá? A opção dos 5.000 está 1.000 pontos, mas a opção do 4.500 está 1.800 pontos. A opção do 4.500 está 1.800 pontos. Se você pegar 1.800 e somar aqui até com os 4.500, 4.500 mais 1.800, então vai dar 6.300 pontos. Atualmente está 5.400. Então nós estamos falando de 900 pontos de custo temporal. Só que são 5 anos, gente. Quanto que é 5 anos dos juros americanos? 5 anos. Então, se o juros americano for de 6%, 5 anos é 30%. Certo? 5 anos são 30%. Olha só que coisa. Você vai falar assim, mas peraí, 5% em 10 anos, 5%, né? 5% ao mês, ao ano, dá 25%. 25% de 5.400, tá? Dá quanto? Dá 1.350 pontos. Aí vem a seguinte pergunta. Mas como se tá se a diferença aqui, né, se você pegar o valor do ativo agora, mais os 1.800 pontos, né, você vai ter 6.300 pontos. E só os juros do período é 1.350 pontos. Então, esse 1.350 pontos, ele é ele é superior a quem? Ao spread, que é só de 900 pontos de extrínseco. E aí vem a seguinte pergunta. Poxa, por que é desse jeito lá? Porque é que você consegue, né, manter uma posição de opções que seja mais baixo que o carrego do DI? É uma boa pergunta isso. Por que isso acontece? É bem provável, tá? Isso daí está muito relacionado, sabe com o quê? Tem a questão do diferimento tributário, e também tem uma outra coisa que ocorre lá nos Estados Unidos. Né? Lá nos Estados Unidos, quem está com papel, ele recebe o dividendo, mesmo que esteja vendido na opção.
e ele não perde, né? Ele não perde aquele desconto do dividendo. Ele não perde o desconto do dividendo. Então, por isso que é dessa forma. Então, vamos lá. Vamos ver como é que funcionaria isso daí. Então, vamos lá. O cara está com papel. Vamos supor que ele está com papel SPX. E está vendido aqui numa call do 5.000, do 4.500. Então, esse cara aqui, que está comprado no papel, ele vende a opção. O que acontece com essa opção? Mesmo que pague dividendo, ele não desconta do dividendo. Ele não desconta. Então, é por isso que lá as opções elas vêm abaixo do intrínseco. Tem um intrínseco muito baixo. Por conta disso daí, tem um intrínseco muito baixo. E olha só que coisa mais interessante também, né? Isso ocorre nas puts também. Porque nas puts, né, se o cidadão vai lá, compra o papel e compra uma put, ele pode até inclusive fazer uma operação de capital garantido lá. De capital garantido. Então ele vai lá, compra o ativo e compra a put. Então vamos supor que ele comprou um ativo aqui que está 4.500 e comprou a put de 2029, a put do 7.000, tá? A put do 7.000, ele está custando mais ou menos aqui 1.600 pontos. A put está custando mais ou menos 1.600 pontos. Se você somar esses 1.600 pontos mais os 5.400 que está o ativo, ele vai para 7.000. Não, vai para 6.000. Não, vai para 7.000, tá? Então, peraí, desculpa, aqui é do 8.000. Desculpa, né? O do 8.000, né, ele está custando 1.600 pontos. Então, se você somar o ativo mais a put, vai para 7.000 pontos. Mas você está comprando uma put do 8.000. Você já ganha esses 1.000 pontos aí. Fala assim, pô, mas eu já ganho esses 1.000 pontos, certo? Sim, você já ganha esses 1.000 pontos. Então, lá não só você consegue operações de capital garantido para 5 anos, como você consegue fazer com que isso renda. Porque se ultrapassar lá os 8.000, você ganha os 8.000 pontos, mas você ganha, simplesmente você ganha os dividendos desse período. Você pensa o seguinte, poxa vida, então não precisa fazer, para fazer um capital garantido nos Estados Unidos, não precisa de tudo aquilo lá, toda aquela operação, você compra o papel, compra a quantidade de puts para proteger o papel, vende o proporcional, pois é. É diferente, gente. Não é se é melhor ou se é pior, é diferente. A Bolsa Americana, ela foi fundada pelos holandeses. Tá? Os holandeses que estão lá nos Estados Unidos, que, né, criaram lá um ambiente de negociação e hoje, né, as maiores bolsas do mundo estão lá nos Estados Unidos. Tá? Realmente essa mentalidade, né? Então a mentalidade é um pouco diferente. A criação dos instrumentos ele é feito para atender o cara que precisa. É super tranquilo, manda uns e-mails para lá com solicitações desde que as condições sejam elegíveis, de opção, ou então de ETF, eles dão a devida orientação para como a gente fazer para ir atrás disso daí, do que você está precisando. Tá? Não é aquele lance do tipo, você tem uma demanda, olha, eu só tenho esse produto. Ou você fica com esse produto, ou já era. Né? Ou a porta da rua é a serventia da casa. Infelizmente, muitas vezes é assim. Nas empresas, você leva lá uma questão lá, né, em relação a uma empresa, olha, e seu produto não podia ser assim? Não pode. Não pode, já é padrão, acabou. O americano é diferente. Aliás, não é só o americano, o italiano e o alemão, principalmente, as suas bolsas agem de uma forma completamente diferente. Eu tenho feito contato, principalmente porque teria o quê? Ou tem aumentar, né, a nossa gama, né, de possibilidades de investimento. Tá? Eu acredito que a Bolsa Brasileira ela está se mexendo. Eu acredito que ela está se mexendo, ela quer realmente, né, ter aí uma... acho que não sou só eu que quero que o Brasil seja o centro de derivativos do planeta, não sou só eu. Acho que tem muita gente interessada nisso. A gente tem que lutar por isso daí. Temos que estudar, temos que entender. Né? Eu falo para as pessoas, é importante que vocês ensine seus amigos. Pô, você tem um amigo lá, cara, naquela operação estruturada, na poupança. Ou então é holder, tem ações pra caramba. Poxa vida, faz uma venda coberta, faz um busto horizontal, tá? Tem um monte de ações lá, faz uma venda coberta, compra uma ação, vende uma opçãozinha fora do dinheiro, aprende a entregar o papel. Olha, entregar o papel é uma bênção, gente.
é uma bênção. Aprender a entregar o papel, tipo, olha, o mercado está subindo, tá, deixa exercer, tem outras oportunidades para fazer. Né? Eu vejo que lá nos Estados Unidos, o cara, ele não tem dó de entregar o papel, porque a visão, ele não tem apego ao negócio. Olha, fui exercido aqui na Apple, não tem problema, tem outras ações melhores. Atualmente, acho que a ação que mais se mexeu foi a NVIDIA. Né? A NVIDIA foi a que mais mexeu. E o ativo que é correspondente a ele, né, em termos de ETF leverage, é esse daqui, ó, NVDL. Aliás, esse NVDL é um dos ativos que nós estamos acompanhando. NVDL. Tá? É um ativo bom? É um ativo que ele tem alto potencial, né, de movimentação e é muito interessante esse ativo. Eu acho bem interessante esse ativo aqui. Né? Porque ele se movimenta muito forte também. Ele não é do naipe do 3LMI, né? Mas ele é um ativo que se movimenta muito forte. Tem outros ativos também que são muito interessantes. Eu queria que vocês acompanhassem aqui o SVIX e o ZIVB. Né? O SVIX e o ZIVB. Tá? Esses aqui também são outros tipos de ativos que são muito interessantes. Os dois são ativos algorítmicos. São ativos que eles utilizam um algoritmo muito simples. O SVIX, ele fica vendido em contrato de VIX para um mês. E ele vai fazendo a troca. Vai fazendo a troca todo dia, ele vai trocando pelo aquele que vai estar chegando perto do vencimento, ele vai fazendo a troca para o contrato do mês seguinte. E como você tem uma diferença de preços entre o primeiro e o segundo mês, ele vai incorporando essa diferença aí. Tá? Corre risco? Sim, você está vendido. Você está vendido no VIX. Se o negócio explodir, você pode até quebrar. Você pode quebrar. Agora, eu acredito que eles façam algum tipo de hedge em relação a esse derivativo aí, tá bom? Agora, o ZIVB, ele também é um derivativo algorítmico, ele é um algoritmo bem simples, ele fica vendido em contratos, né, do terceiro, quarto e do quinto mês. Terceiro, quarto e do quinto mês. À medida que o terceiro mês vai chegando perto e ele tem só 90 dias, menos de 90 dias do vencimento, menos de 60 pregões do vencimento, ele vai fazendo a troca. Ele vai fazendo a troca. Cada dia, né, então são 60 contratos, então cada dia 1,66% do patrimônio dos contratos, ele é recomprado e é jogado mais 3 meses para frente em relação àquela data lá. Então são operações razoavelmente simples e você tem ETF para isso. Nos Estados Unidos também tem algumas ETFs que eles exploram somente a venda coberta. Então, você tem lá um ativo, né? Você tem você quer um ativo, eu quero fazer um ativo com uma venda coberta de vale. Não faz mal, essa ETF só faz isso. Faz a compra, faz a venda coberta na linha do dinheiro. Né? E aí vai indo. Né? E tem um outro lance que é muito interessante, assim, uma mentalidade muito interessante, tanto na bolsa americana como na bolsa inglesa. Né? E também a bolsa italiana também é assim. Isso tem uma filosofia muito interessante que isso está por dentro das suas bolsas. Né? É coisa que eu percebi isso. Não tem assim escrito no livro que é isso ou aquilo, mas eu percebi isso. Né? Quando você olha para um ativo, principalmente, né, para um ativo, tá, em Londres, você pega uma ETN de Londres, tá certo? Ou uma ETF, né, o ETF, tá, da bolsa italiana, ou então uma ETF da bolsa americana, tá? Eu vou dizer o seguinte: não obrigatoriamente essas ETFs são para você ganhar dinheiro. Tem muita ETF, chama ETF tática, que é aquela que ela vai seguir um caminho independente. O negócio ele não é fazer você ganhar dinheiro. Não, ele deixa bem claro, olha, esse ETF segue isso. Então, vou pegar um exemplo de um ETF, um ETF que ele segue aquilo lá. Vamos pegar aqui o VIX. Tá? O VIX, ele é uma ETF. O VIX, ele é uma ETF assim que é de chorar, gente. Ele só cai. Bom, mas por que ele só cai, cara? Bom, ele só cai. Por que tem gente que compra esse ETF? Pois é, como eu falei, ele é uma ETF tática. Eu suponho que aconteça o seguinte: você acha que o VIX vai explodir? Que vai explodir o VIX que você.
Só que você não. As opções do VIX, diferente do VIX, não obrigatoriamente elas podem junto com o VIX. Porque a opção do VIX é uma opção europeia. Então pode ser que você compre o VIX suba 10%, a opção nem se mexa. Isso é muito comum de acontecer no VIX, né? VIX. Né? Então o VIX não, o VIX é uma ETF. Se você comprar o VIX, você comprar o VIX e o VIX explodir em 3, 4 dias, isso daqui dispara junto. Isso dispara junto. Então o VIX, né, ele é muito interessante por conta disso. Ele acompanha, né, a alta do VIX do dia vezes 2. Então, se você acredita que o VIX, você pode comprar isso. Só que é uma ETF que no longo prazo ele só cai. Ele só cai de valor. Né? Diferente do SVIX, só sobe. Você pegar o SVIX, que é o seu irmão gêmeo, tá? que é o seu irmão gêmeo, tá? O SVIX ele só sobe. Porque ele explora, ele fica vendido no contrato, e ele explora simplesmente a curva, né? Aquela diferença de curva de contango. Só tem que tomar cuidado com esses ativos, que são ativos táticos. São ativos que eles derretem muito rápido ou podem ganhar muito rápido. Então, esse daqui, o SVIX, ele só sobe. Só que uma hora, quando cair, você vai levar um baque muito feio, tá? Depois vocês dão uma olhada nesse daqui, olha. Nos dois irmãos aqui, né? UVXY e SVXY, tá? Se você procurar esses dois aqui, eles também são ETFs táticas. Esses dois aqui são mais antigos. Esse cara aqui, o VIX, o SVIX, são os concorrentes deles. São os concorrentes dele, tá certo? Né? Agora, esses daqui eles são eles são bem mais antigos. Esse UVXY, você pode ver que ele só perdeu dinheiro. Agora, esse daqui é muito interessante. Passou um longo período subindo incessantemente. E sabe o que aconteceu depois? Ele deu uma queda no dia 18, no dia 5 de 2 de 2018, ele sofreu um colapso. Né? Como o SVIX é do mesmo jeito que o SVXY, uma hora também pode sofrer colapso. Uma hora também pode sofrer um grande colapso, tá certo? Então, quer dizer, são ativos, né? São ETFs táticas. É para você ficar nele num tempo, surfar na onda durante alguns dias ou alguns meses e cair fora, tá? E é interessante essa visão de que, olha, tem gente que precisa desse instrumento, eu crio ele. Se esse instrumento no longo prazo ele é bom ou é ruim, vai depender taticamente do que a pessoa está fazendo, do que a pessoa espera, o quê? Do seu patrimônio, espera lá daquela operação lá. Né? Esses ETFs, por exemplo, de venda coberta, elas são muito interessantes. Elas sempre fazem isso. Venda coberta, por exemplo, só de Walmart. Então ele compra lá Walmart, vende opções na linha do dinheiro. Deu exercício, ele faz a mesma coisa, vende opção na linha do dinheiro, tá sempre na linha do dinheiro. E por incrível que pareça, essas ETFs perdem feio para a bolsa. Eles ganham pouco do DI. Tem ETFs, por exemplo, são as ETFs do colapso. São aquelas ETFs que eles pegam todo o cenário, todo mês ele começa, né, a proposta é pegar 1% do patrimônio e comprar pozinho. Então vamos lá, quanto que está o SP500? Está 5.400 pontos. Ah, tá bom. Vamos comprar uma put, né? Então a regra é muito simples. Compra uma put 10% para baixo e uma put 10%, uma call 10% para cima. Então o SP500 está 5.400, então ele vai comprar pega 5.500, vai. 10% para cima é 6.050. Compra uma call de 6.050 e compra uma put, né, do 4.950. E todo mês ele faz isso. Né? Quer dizer, seria o fundo de colapso. Quer dizer, quando o negócio explodir, né? E esses fundos, ao longo de 5, 10 anos, foram um desastre. Foram um verdadeiro desastre. Tá? Inclusive, tem até um comentário famoso, de um cidadão famoso, que fala sobre esses fundos aí. Que fala assim, olha, esses fundos aí que apostam que alguma coisa vai acontecer, o negócio vai se arrebentar, né? Olha, é o seguinte, esses fundos aí, eles gastam tanto dinheiro tentando se prevenir da crise, que o dano que ele causa ao patrimônio é maior do que a própria crise. Tá? Eu lembro uma vez, quando teve agora quando teve o Covid, eu vejo que ninguém ganhou grana, né, com o Covid, mesmo as pessoas que apregam o colapso.
falam do grande colapso, eles não, porque quando você tem um carrego negativo, não dá certo. Então, inclusive, os Estados Unidos é bom para isso. Quando você tem uma grande ideia, fala assim, eu gostaria de fazer isso. Lá já tem uma ETF fazendo. Aí você começa a ver a realidade. Né? Acho que todo mundo já pensou nisso. Poxa, eu vou montar um fundo que eu vou pegar só um 1% do patrimônio, 2%, e ficar comprando opções fora do dinheiro, tanto qual como put, porque uma hora isso daí vai explodir e eu vou ficar rico com isso daí. Imagina se o mercado cair 40%, que nem aconteceu no Covid, então realmente, quanto que estava a ETF, a BOVA11? O BOVA11 estava o quê? Uns 114, 115? Tá? Então tinha gente que tinha comprado opções lá do 80. Do 80, né? Put do 80, o negócio desabou, né? Só que esse cara ele não vendeu ele a 15, 16 quando chegou. O que aconteceu? Comprou lá um pozinho lá na faixa lá de 10, 11 centavos. Quando chegou nos 50 centavos, o cara vendeu. O cara não leva até o final. Então, quando você tem uma grande ideia, pode ter certeza que alguém já teve essa grande ideia, alguém já quebrou com isso daí. Alguém já perdeu dinheiro com isso daí. Então, quando você tem uma grande ideia, dá uma pensada, vai lá, faz um paper test para ver se funciona. Tá? Então, é o que eu falo. O mercado americano, ele é o que nós chamamos de um shopping center, né, de derivativos, tanto de ativos como derivativos. E a bolsa alemã e a bolsa italiana também não ficam atrás disso daí. Talvez a gente tenha menos familiaridade, né, porque essas bolsas elas não fazem muita propaganda, não são tão pujantes em termos de marketing, mas também tem excelentes instrumentos. Agora eu quero chegar assim, a gente vai até a bolsa italiana lá para, por exemplo, aplicar nesse 3LMI. Não, eu prefiro apresentar um projeto aqui na bolsa. Eu acho que a nossa bolsa tem condições, sim, de ter instrumentos realmente poderosos, maravilhosos, né? E que não só atendam nós, brasileiros, como possa atrair gente de fora. Tá? Então, assim, ETFs, como, por exemplo, de venda coberta, eu acho fantástico. ETFs algoritmos de rolagem. Então, por exemplo, o cara fala assim, olha, essa nossa ETF funciona assim. Pegamos uma put 10% fora do dinheiro e vendemos. Então, um exemplo, tá? Então, olha, vamos pegar aqui, temos aqui vamos pegar aqui cinco ações com maior liquidez de opções. Petrobras, Vale, o Bradesco, Ambev tem bastante, Itaú Banco. Então, vamos pegar esses 5, por exemplo. Olha, vamos criar uma ETF assim. Nós sabemos, né, através de alguns de experiências passadas, né, que a vol das opções individualmente é maior que a vol da BOVA11. Então, não poderíamos fazer o seguinte, nós podemos pega as opções 10% fora do dinheiro, então vamos lá, Petrobras está com, tá 35, tá, 31,50. Vende a opção do 31,50, vende tudo 10% abaixo da linha do dinheiro. Então, você entra um prêmio, não é? Pega esse prêmio e compra uma opção mais longa de BOVA11, já que BOVA11 representam todos esses papéis aí. Pronto, então seria uma operação fantástica, porque você está pagando uma vol mais baixa e vendendo as vols mais altas. E esse tipo de operação, ele dá certo, ele dá muito certo. Só que para uma pessoa física fazer, não dá, gente. É muito trabalho. Mas uma instituição, um fundo fazer isso, arbitrar diferencial de volatilidade, é fantástico. Eu tenho fundos americanos que fazem isso. Esses deram certo. Compraram, né, as opções, tanto call como put do SP500, pega, no caso, os ativos lá, né, vários ativos, você pega tipo uns 500 ativos lá, vende call 10% fora do dinheiro, pega esse dinheiro e compra opção call do SPX. Pronto, está fazendo uma arbitragem geral, né, entre o quê? Entre vários ativos. Então é isso, gente. Daí são algumas ideias, né, de que a Bolsa Brasileira, eu acredito que possa ir muito em frente, mas não é só a Bolsa, gente, não é só a Bolsa, são as próprias gestoras. As gestoras aqui, às vezes eu falo que tanto os professores como as gestoras, todos eles parecem ser irmãos gêmeos, clones, que todos fazem a mesma coisa. Tem que fazer coisas diferentes. Cara, você não gostaria de ter, por exemplo, um fundo que só operasse, por exemplo, esse ETF, ele é um holder de Itaúsa e ele sempre vende uma call 10% fora do dinheiro e uma put 10% fora do dinheiro. Poxa, mas é pouco isso daí. Porque 10% fora do dinheiro na call, você vai receber lá o quê? Uns 4 centavos na call e uns 3 centavos na put. Pois é. Só que aí são 7 centavos. Então, os 9,60 dá quanto? Dá 0,8% ao mês. 0,8% ao mês. Então,
Então, se você pega metade do patrimônio, compra em Itaúsa, por exemplo, compra em Itaúsa e faz essa operação, o que vai acontecer? Sobre essa metade, né? Vamos supor que você tem lá 10 milhões e 5 milhões você está comprado em Itaúsa. E você faz isso daí, faz essa operação, então sobre esses 5 milhões que você colocou, você vai ganhar 0,8 mais o quê? Mais a variação da Itaúsa, até 10% para cima. Tá? E a outra metade vai ficar onde? Vai ficar na LFT. Então, você teria um fundo que faria o quê? Representaria a Itaúsa, 50% de Itaúsa, mais 50% de Itaúsa, mais 0,8% todo mês, se ele ficar meio parado. Então, seria um fundo maravilhoso. Se a Itaúsa já é boa, um fundo desse seria maravilhoso. Então, acho que aqui carece muito de instrumentos. Tá? A bolsa americana, a bolsa italiana, a bolsa alemã, a bolsa inglesa, por exemplo, tem muita ETN. E aqui não atende. Então, não é à toa que os mercados, né? Tem muita gente que fala um monte de porcaria aqui. Olha, eu vou falar uma coisa. Eu defendo a bolsa, eu defendo a nossa B3. E embora ela tenha, assim, tipo, muitos desafios a vencer, eu defendo a nossa bolsa B3. Eu defendo o pessoal lá da gerência de produtos, o presidente lá, o Gilson Felipe Sky, pelo seguinte, as dificuldades que tem aqui. Tá? As gestoras aqui, como eu falei, todas só querem fazer a mesma coisa. Nós temos mais fundos imobiliários com um mercado muito inferior ao mercado americano, temos mais fundos imobiliários que o mercado americano. Como pode isso? Porque a legislação ajuda, é fácil você montar um fundo imobiliário. Você pega um fundo imobiliário americano, é bem capaz de você pegar o maior fundo imobiliário americano, provavelmente é maior do que todos os nossos fundos juntos. É assim que funciona. Tá? Infelizmente, essa é a realidade. Se lá nos Estados Unidos o cara tem que ter um volume muito grande para ser um fundo imobiliário, como é que aqui tem tantos fundos imobiliários de um prédio só? O custo administrativo é muito elevado. Então, o que dá a impressão é que muitos gestores não têm visão de negócio. Não tem visão de negócio. Eu acho que então, são poucos fundos imobiliários que realmente conseguiram crescer. Por conta do quê? A visão dos próprios gestores. Então, o problema não é só da Bolsa. Eu vejo aqui tantos amigos falando assim, eu vou montar um fundo. Beleza. Tá? Mas eu vejo que ele quer montar um fundo, eu quero montar um fundo que... eu não vejo ninguém falando assim, eu quero montar um fundo que reproduza, por exemplo, o movimento da Bova 11 mais, sei lá, mais 3% ao ano. Alguma coisa assim. Você não vê isso. Todo mundo quer fazer exatamente a mesma coisa. Até os próprios bancos. Do próprio Ibovespa, você tem vários ETFs que seguem Ibovespa. Deveria ter uma só. Deveria ter uma só, e as outras ETFs que querem derivar, usar a própria ETF do Bova 11 para fazer o quê? Para fazer operação de derivados, para trazer uma diferença para o pessoal. Para trazer uma diferença. Tá? Eu penso, né, se eu fosse pensar assim num fundo, por exemplo, eu imaginaria um fundo que operasse booster. Pega o ativo e faz sempre o booster dele. Então, por exemplo, a Petro está 35, então eu vou comprar uma call do 33 e vender duas do 35 mais o papel. Pronto, um booster. Então, dentro de uma faixa de preço, ele vai ganhar o dobro da variação da Petrobras numa faixa de preço. E se ficar parado, ele ganha lá 1, 2% a mais. Porque esses instrumentos realmente diferenciados, em que ele segue uma estratégia que, ao longo do tempo, ela é vencedora. Tá? Então, eu acredito sim, acho que a nossa bolsa tem muito a mexer, tá? E o pessoal do marketing, o pessoal da gerência de produtos, está de parabéns, porque é difícil aqui. Eu vejo lá, quando aconteceu lá, lembra lá das opções semanais do dólar? Tá? Poxa, a bolsa teve um maior trabalho para fazer. O que as corretoras fizeram? Boicotaram. Não deixaram os clientes operarem. Tá? Então, quer dizer, se você compra uma opção semanal do dólar, o máximo vai perder lá, vamos supor, você pega lá um contratinho de 10 mil dólares, você vai gastar lá 100 dólares, tá? 100 dólares, né? Para ficar naquela posição lá por uma semana, por exemplo. Tá? E as corretoras boicotaram isso daí. Né? E você pode ver que nas plataformas a gente não conseguia operar opção semanal de dólar. Né? A bolsa teve um maior trabalho, as corretoras deram uma sabotada aí no pessoal. E por quê? Porque é mais interessante, todo mundo ficou operando mini contrato. Só que mini contrato para o cliente é um horror. Porque como o notion é muito grande, dá uma lambida e o cara quebra. O cara quebra. Então, até as corretoras não têm visão disso. Olha, se o cara operar uma opção de mini dólar semanal, ele não vai quebrar, porque ele vai ficar comprado. Quem vai vender, geralmente, né, é a instituição. Ele vai ficar comprado. E como ele fica comprado, ele não vai quebrar. Vai gastar lá, se der um stop nele, é os 100 dólares.
Agora você vai lá, vende lá um mini contrato, vai lá tomar um refrigerante, voltou, saiu um negócio ruim, uma notícia ruim, o negócio lá salta lá 200 pontos, por exemplo, um mini contrato, se saltar 200 pontos, dá para você ver quanto que você perde aí. Você perde lá R$2.000. Você perde 2 mil. Se estava, por exemplo, em 10 contratos, que é comum, perdeu 20 mil, o cara quebrou. Se ele tivesse comprado, por exemplo, na opção, por exemplo, na opção da call, né, não são $100, são 100, né, R$100, desculpa. Né? Ele ia lá comprar 5 contratinhos, lá ia dar R$500. Deu porcaria, ele perde lá os R$500, não perde 20 mil. Então, se preocupar com o cliente para que ele tenha perenidade, para que seja um bom consumidor, muitas vezes, né, até, né, as gestoras, as corretoras não estão preocupadas com isso. Tá? Então, acho que isso vai mudar. Tá? Eu tenho fé de que a nossa bolsa de valores realmente vai... bom, agora veio a concorrência, tá se mexendo, e eu espero que dentro de um certo tempo aí, num período, não sei de quanto tempo, mas que isso vai acontecer, que a gente tenha o quê? Facilidade de criar novos instrumentos direto na bolsa mesmo. Tá? Na própria bolsa incentivar a criação de instrumentos que sejam realmente instrumentos significativos, não esse monte de fundo de ações, esse monte de fundo imobiliário que nós temos aí, esse monte de operações estruturais, essas COI que ficam vendendo, que prende a grana do cara. Tá bom, gente? Então é isso aí, tá? Bora estudar para vencer o mercado, né? O mercado está aí, né? O tempo é sempre contra nós, mas nós temos que trabalhar para o tempo ficar a favor. Valeu, gente? Então, isso aí, deixa eu ver se aqui tem algumas perguntas. Pessoal, fazendo lá, vamos dominar o PIB mundial. É isso mesmo, gente. Rumo ao PIB mundial, né, gente? Um abraço aí para todos. Aqui embaixo, na descrição, tem um vídeo, curso base de opções em comunidades, tá? Em comunidades, nós temos... tem um voucher lá, quem é membro do canal, a partir do plano de imersão, tem um voucher lá para você assistir um treinamento, claro, no dia 22 aqui em Curitiba, tá? Deixa eu ver aqui a pergunta. O comentário aqui, né? Bom dia, mestre. Na Brookline, se for vender a put, tem que ser no mesmo strike da call comprada na última ponta ou pode ser num strike mais baixo ou mais baixo? Pode ser no strike mais baixo. Pode ser no strike mais baixo. O único cuidado que você tem que ter é que na hora que você vende essa put e fica com dinheiro, o seu delta estrutural no conjunto da sua broken wings não pode ser maior que o prêmio. Recebeu vamos supor que você fez lá do 30 e... vamos pegar aqui, a sua assunção lá o seu delta estrutural no 38 é de R$2, por exemplo. Então, você pode fazer no máximo 2 broken wings de R$1, tá bom? Então, dá uma olhada aqui, né? Essas são broken wings padrões aí que nós estamos estudando, né? 1, 2, 1, tá certo? E essa outra broken wings aqui, né? 2, 3, 1. Essas duas aqui são muito interessantes. Então, a pergunta dele é: eu tenho que vender a put do 41? Não, você pode vender do 39, do 38. Não tem assim uma... vamos dizer assim, não tem, né, uma obrigatoriedade, tá bom? Essa daqui, quanto mais dentro do dinheiro, ela é bem mais poderosa, tá? Sensibiliza mais rápido. Essa demora mais, mas se ficar nessa faixa aqui, é porradaria. O ganho é muito grande. Valeu, gente? Um abraço aí para todos e bora estudar para poder vencer o mercado, né?